Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras e esse é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve este universo, aqui é o seu lugar. Aproveita, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. E se também é a sua vibe, já mete o dedão no like e curte esse canal, curte esse vídeo, porque tenho certeza que você vai gostar. Hoje, na vibe aí, né, falando em vibe, aproveitando o gancho da grande estreia da próxima segunda-feira, dia 8, a nova novela das 9 de Lícia Manzo, Um Lugar ao Sol. O tema de hoje é, claro, não poderia ser outro, os gêmeos barra sósias da nossa teledramaturgia. Sim, porque hoje eu fui ousado, eu fiz uma pesquisinha babadeira e trouxe para esse vídeo, eu acho que, se não todos, quase todos os personagens que tiveram um duplo nas telenovelas, né? Então, se faltar alguém, se você se lembra de alguém que não tá aqui nesse vídeo, me conta nos comentários, me corrige aí, porque realmente às vezes é difícil a gente fazer um levantamento de tudo. Mas eu, ó, me esforcei, suei a minha camisa pra trazer aqui todos esses personagens que são sempre tão instigantes, né? Quem não gosta de ver uma novela com gêmeos, às vezes até com trigêmeos, bem que eu não me lembro de nenhuma telenovela brasileira com trigêmeos, mas isso é assunto para um outro vídeo. Então daqui a pouquinho, depois da vinheta, você fica ligadinho, que eu vou trazer esse dossiê bem rapidinho, quer dizer, eu vou tentar ser rápido, nesse dossiê sobre os gêmeos barra sósias da nossa teledramaturgia. As primeiras personagens que eu encontrei na minha pesquisa, que eram gêmeas, datam de 1964, em uma novela da TV Tupi chamada Alma Cigana. Lá, nessa novela de Ivani Ribeiro, tinha a Condessa Estela e a cigana Esmeralda, ambas vividas pela Ana Rosa. A Condessa Estela era uma mulher apaixonada pelo Fernando, né, o mocinho da história, mas ela tem uma decepção amorosa e resolve se trancafiar em um convento, passando a usar a identidade de Irmã Teresa. Com isso, o seu grande amor, Fernando, né, já que perdeu a sua amada condessa, que foi para um convento depois de uma decepção, um belo dia, ele encontra uma mulher exuberante, uma cigana dançando à noite, se apaixona e se envolve com ela e fica confuso porque ela é idêntica à Condessa Estela, que agora virou a Irmã Teresa. E ele fica confuso sem saber se é uma sósia, se é um caso de dupla personalidade, se são irmãs gêmeas que não se conheciam. E ao final da trama, realmente, elas eram irmãs gêmeas, porque o pai da Condessa Estela tinha tido no passado um caso com uma cigana que deu à luz gêmeas. A Estela ficou com o pai e a Esmeralda ficou sendo criada pela mãe. Então, o primeiro caso de gêmeos em uma telenovela faz bastante tempo, lá em 1964, nessa novela da TV Tupi, Alma Cigana. E no ano seguinte, em 1965, a Ivani Ribeiro ataca novamente com personagens duplos, sendo os protagonistas de sua novela Vidas Cruzadas, só que aqui na TV Excelsior, e os personagens dessa vez eram masculinos, vividos ambos por Carlos Zara, que interpretava Henrique Varela, um marginal, né, que fugia da polícia, e acaba encontrando o disfarce perfeito ao roubar a identidade de Bruno Varela, um sósia que morre em um acidente. E aí os conflitos eles se acentuam quando o Henrique vai morar na casa do Bruno Varela, né, na sua mansão, assumindo assim toda a sua vida. A Ivani já dava ali os primeiros passos, né, mostrando a queda que ela tinha por esse tipo de história. Mais pra frente a gente vai entender porque que essa autora é uma das que escreveu personagens mais icônicos da nossa teledramaturgia em se tratando de personagens duplos, de gêmeos. Já em 1968, a Rede Globo exibiu a novela A Gata de Visão. Já tem vídeo aqui no canal sobre essa novela, no especial Novela em Preto e Branco. E quem fazia gêmeas era Ioná Magalhães,
na pele das irmãs Dolly e Meg Parker. Uma bem bandidona, mafiosa, que acaba morrendo, e a outra boazinha acaba sendo colocada no lugar dela para arcar com todas as consequências dos seus atos de criminosa. Então parece que era uma novela bem bacana, lá em 1968, escrita pela Glória Magadã. Aí, claro, em 73 nasceu um grande clássico que a gente nem imaginava, né? Quer dizer, o povo que já era nascido naquela época, os noveleiros, nem imaginava que isso viraria um grande clássico, que é Mulheres de Areia, né? A novela da Ivani Ribeiro, a primeira Mulheres de Areia de Ivani Ribeiro, protagonizada pela incrível Eva Vilma, na pele de Ruth e Raquel, essas duas personagens que a gente já conhece tão bem e que a gente ama de paixão. Já em 1973, Janete Claire atacava com personagens duplos, agora vividos por Tarcísio Meira em O Semideus. No mesmo ano de Mulheres de Areia, em 1973, o Tarcísio vivia o empresário Hugo Leonardo, depois de ser acidentado e sequestrado, é substituído por um sósia dentro das empresas e da sua família. Esse sósia é o desconhecido Raul, que aceitou participar dessa farsa com o intuito de engordar a sua conta bancária e também custear os gastos com o tratamento de uma irmã muito doente. Em 1978, chega Manuel Carlos atacando aí com personagens duplos em Maria Maria, sua novela de época para o horário das 6, com a Nívia Maria interpretando os papéis de Maria Alves e Maria do Sá, baseado em um romance de um escritor que agora eu não vou lembrar o nome, mas era aquele caso clássico. A Maria Alves era uma miserável que vivia no sertão com os pais, muitas vezes passando fome, e tinha uma irmã gêmea que ela desconhecia totalmente, que era uma mulher rica, sofisticada, fina, e as duas, claro, acabam se enamorando do mesmo homem, até que descobrem que são irmãs gêmeas. E a próxima novela na Rede Globo, eu acho que na televisão brasileira, que teve personagens gêmeos, também foi do Manuel Carlos, logo após Maria Maria. Ele vem no horário nobre com Baila Comigo, em 1981, e aí ele escreve os gêmeos Quinzinho e João Vitor para o Tony Ramos. Um gêmeo simpático, expansivo, sonhador, que é o Quinzinho, rapaz simples e de bem com a vida, que foi criado pela mãe Helena, feita pela Lilian Lemberts, e o outro, João Vitor, foi criado pelo pai, o Joaquim, feito pelo Raul Cortez. Esse sisudo, tímido, formal e muito responsável é o total oposto do Quinzinho. Ambos também não imaginam a identidade um do outro, não imaginam que são irmãos e que são gêmeos idênticos. E essa também é a grande revelação da história de Manuel Carlos em Baila Comigo. Na novela Direito de Amar, de 1987, também houve irmãs gêmeas, aqui vividas pela veterana Ítala Nandi, em um de seus melhores momentos na televisão. Eu conheço poucos trabalhos da Ítala, né, mas esse me marcou muito. Eu assisti em 1993, Direito de Amar, do Walter Negrão, baseado em uma radionovela da Janete Claire chamada A Noiva das Trevas. Eu gostei bastante daquela trama, já editada em 1993, e amei a Ítala Nandi naquela personagem. Ela vivia as irmãs Joana e Bárbara, e a história era muito interessante, porque a Bárbara tinha sido esposa do grande vilão da trama, Francisco de Montserrat, vivido pelo Carlos Vereza. Só que ela tinha tido um romance extraconjugal no passado, com o personagem Ramos, do Carlos Zara, o grande rival do Francisco de Montserrat. Tinha engravidado, e o Montserrat resolve criar o filho Adriano, feito pelo Lauro Corona, como seu filho legítimo. Só que com ódio da esposa, ele resolve puni-la. O que ele faz? Ele tranca ela dentro de um quarto da sua mansão. Um quarto muito misterioso, muito escondido, né? Que ninguém sabe onde tá a chave. Como se fosse, assim, a masmorra de um castelo. Ele mantém ela presa por anos e anos e anos. E assim, ela dá muitos gritos para tentar sair de lá. E quando as pessoas da casa, os empregados, né, as visitas ouvem esses gritos, ele fala que aquela mulher que tá presa é a cunhada que ele cuida, que é irmã da sua esposa, que está morta. Então ele finge que a esposa dele está morta, né, a Bárbara. Só que ele cuida e ela tem que ficar afastada porque ela é louca, ela é maluca. Só que no final da trama a gente descobre que, na verdade, aquela mulher que está presa e que a gente acha que é a cunhada do Francisco de Montserrat, na verdade é a sua esposa, né, que ele prendeu para se vingar. E a gente só descobre isso quando a verdadeira irmã da Bárbara volta de Paris. Ela é uma cortesã, né, que foi para Paris, viver em Paris sozinha. Ela é uma cortesã que volta para o Brasil, e é a Joana. Então descobre-se que a Bárbara
era a esposa do Montserrat e estava presa, e a Joana é a outra irmã que ele fingia ser a Bárbara. Deu pra entender? Então ele dizia que quem estava presa lá na torre do castelo dele, digamos assim, era a Joana, a sua cunhada. Na verdade, não, era sua esposa Bárbara. A Joana, sua cunhada, era cortesã na Europa. E aí, quando ela chega na reta final da novela, ela desvenda tudo. Eu acho muito legal essa história em Direito de Amar. E aí, Thala Nandi estava lindíssima. Ela é uma atriz muito fina, sofisticada, e fez otimamente essa personagem, embora ela não estivesse na novela, né? Grande parte da trama, porque ela aparece no final para viver essas personagens duplas. A gente vê a Bárbara meio que enlouquecida em algumas cenas, mas no final é legal que as duas se reencontram. E aí a Bárbara é liberta e é muito bacana. Então essa novela de 1987, Walter Negrão, Direito de Amar, também teve personagens duplas, irmãs gêmeas. E aí também, em 1987, no horário nobre, teve a novela O Outro, do Agnaldo Silva, onde quem fazia personagens que eram muito parecidos, que na verdade não eram irmãos gêmeos, mas sósias. Então eu não sei se isso existe, gente, mas a novela investiu na questão dos sósias. Era o Francisco Cuoco quem fazia, o Paulo Della Santa, o milionário Paulo Della Santa, e o Denizar de Matos, né? Então o Paulo Della Santa, ele é dado como morto na explosão de uma oficina não, de um posto de gasolina, onde os dois se encontram. E aí quem fica no lugar do Paulo Della Santa é o Denizar de Matos, mudando assim totalmente a sua vida e a vida das pessoas que ele conhece, até que no final, claro, o Paulo Della Santa não estava morto coisa nenhuma, ele reaparece para pegar o lugar dele de volta e colocar as coisas no lugar ali. Essa era a trama de O Outro, novela das 8 de Agnaldo Silva, de 1987, mesmo ano de Direito de Amar. Ainda em 1987, em Sassaricando, do Silvio de Abreu, a gente teve uma coisa meio assim parecida com Sósias, né? Só que isso aconteceu no meio da novela pro final. E as duas personagens não contracenaram muito juntas, eu acho que só no último capítulo, que foi com a personagem Rebeca, de Tônia Carreiro, né? Ela participa da novela por um tempo, depois ela vai viajar, e quando ela volta, ela tá muito diferente, a Rebeca, né? Ela tá mais inescrupulosa, ambiciosa, e descobre-se no final que ela é uma sósia da verdadeira Rebeca, tava mantendo a verdadeira Rebeca em cativeiro, presa, pra pegar, pra poder tomar, né, tudo dela. Casou com um homem rico, fazia parte de uma máfia, a máfia da novela lá, enfim, uma loucura. E o Silvio de Abreu inseriu isso na sua trama também, e fazendo a Tônia Carreiro ter papel duplo, onde as duas, na verdade, eram Rebecas, né? Uma se fazendo passar pela Rebeca e a outra a Rebeca verdadeira, a Rebeca Rocha e a Rebeca Zaidan, a farsante. E aí, em 1990, tivemos a novela Amigo Preto, no horário das 7, escrita a 6 mãos por Marcílio Moraes, Leonor Baceres e Euclides Marinho. Nessa trama, os personagens gêmeos eram Zé Luiz e Arnaldo, vividos hilariamente pelo Miguel Falabella. Quer dizer, um era muito engraçado, um gay super afeminado, que era o Zé Luiz, que tinha um caso com um homem que queria entrar pra política, precisava fingir que era hétero, casar com uma mulher. E aí tinha cenas de ciúmes, e no fim, quem se fingia passar por mulher para que ele pudesse se candidatar, o próprio Miguel Falabella. Então, uma anarquia total, uma coisa muito divertida. E no meio da novela, pro final, aparece o irmão gêmeo do Zé Luiz, que é o Arnaldo. Aí um cara hétero, machão, meio cafajeste, bandido mesmo, que pega todas, meio que um vilão ali. Então deu pro Miguel Falabella brincar bastante com esses seus dois lados aí de atuação, né? Um vilão machão e um gay afeminado, engraçadíssimo. Então a novela Mico Preto em si não foi uma grande novela, mas eu lembro muito desses personagens, desse núcleo do Miguel Falabella, e era hilário. Aí, claro, em 1993 vem o grande clássico, para mim, o clássico dos clássicos de tramas com gêmeas, que é Mulheres de Areia, a segunda versão, né? O remake da Ivani Ribeiro com a Glória Pires, gente. Eu não assisti, não vivi a década de 70, não assisti Mulheres de Areia em 73, imagino que tenha sido um grande sucesso, mas eu acho que poucas coisas conseguem se comparar ao remake de Mulheres de Areia. Eu acho que é uma novela, assim, uma das melhores novelas da televisão brasileira. A atuação da Glória Pires é uma coisa assim de você te deixar boquiaberto. Você ama aquela vilã Raquel Araújo, e você ama também a mocinha Ruth. A Glória tem esse dom, né, desse carisma de trazer o telespectador para suas personagens, seja elas quem forem. E Glória Pires em dose dupla é bom demais, e não foi diferente aqui em Mulheres de Areia, nesse papel incrível da Glorinha Pires nessa novela, assim, sem defeito. Eu acho que não tem defeito. Se alguém falar alguma coisa de ruim de Mulheres de Areia, eu acho que é só má vontade e implicância mesmo, porque eu acho que a partir de Mulheres de Areia,
começou a se ter um cuidado maior para retratar gêmeos na teledramaturgia. Porque nada que viesse depois de Mulheres de Areia seria tão bom quanto. E realmente veio muita coisa legal, mas nada tão bom quanto. Tanto que o povo já tá querendo até fazer outro remake de Mulheres de Areia. Eu acho que não tem necessidade, mas quem sabe daqui a uns 10, 20 anos para uma nova geração. E essa coisa, né, de Mulheres de Areia, meio que respingou em Cara e Coroa lá de 1995, quando o Antônio Calmon criou as gêmeas da Cristiane Torlone, Fernanda e Vivi. Na verdade seriam sósias, mas aí resolveram fazer com que elas fossem irmãs, que também não se conheciam, e as duas se conhecem na cadeia. Uma matou um homem, ou tentou matar um homem, não me lembro, que era a Fernanda, e era reconhecida na sua cidadezinha lá em Porto do Céu como uma grande megera, uma mulher que destruiu vários corações de vários homens, traiu os seus maridos, né, os seus parceiros, abandonou o filho, acabou matando um homem e foi presa. E a Vivi, muito humilde, muito simples, né, passava necessidade, acabou participando de um assalto e foi presa por ironia do destino, não deu certo. Uma pobre coitada que acaba sendo presa. E aí lá ela conhece essa sua sósia, que ela acredita que seja uma sósia, mas na verdade é sua irmã gêmea que ela nem imagina. A Fernanda acaba tendo um coma dentro da cadeia e o vilão da história, o Mauro, vivido pelo Miguel Falabella, resolve usar a Vivi pra se dar bem, pra conseguir uma grana e coloca então a ingênua Vivi no lugar da Fernanda, que volta pra Porto do Céu pra ser o saco de pancadas de todas as pessoas que detestam ela, porque a Fernanda realmente aprontou e a Vivi volta como Fernanda. Uma coisa meio usurpadora, né? Onde a Paulina acaba levando toda a culpa das maldades que a Paola fez quando ela se infiltra ali na família. Mas enfim, Cara e Coroa era isso. E a Torlone fez muito bem, foi ótima, mas houve uma preocupação, segundo o Antônio Calmon, de não ficar parecido, não lembrar Mulheres de Areia, porque seria imbatível, né? Mulheres de Areia é imbatível, não teria mesmo termos de comparação. Mas foi legal, não foi um grande sucesso. Cara e Coroa tá aí, ameaçada de chegar no Viva, vem, não vem, muita gente é fã, tá alucinado querendo, mas eu confesso que não é uma grande trama, mas pra gente rever uma trama dos anos 90, né, 95, é sempre bom. E aí no ano 2000 tivemos a novela Uga Uga do Carlos Lombardi, onde ele também inseriu um personagem duplo, né, personagens duplos, vividos pela mesma atriz, aqui por Beth Lago, a maravilhosa Beth Lago, musa do Carlos Lombardi, minha musa também. A Beth vivia as personagens Brigitte, uma aeromoça, né, meio muambeira, que ia para fazer as viagens dela e voltava cheia de muamba para vender ali na vila onde ela morava. Um personagem muito alto astral, muito para cima, cômica, que tinha um caso com o piloto do avião que ela trabalhava, que era vivido pelo Luiz Fernando Guimarães, então era bem divertido, era uma personagem expansiva. E tinha sua irmã Alice, que ela também desconhecia, que era uma mulher mais retraída, mais tímida, mais séria, que vai trabalhar como enfermeira do Nicos, vivido pelo Lima Duarte, né? E aí ela se apaixona pelo Baldock, né? Que é Humberto Martins, bem que tem envolvimento com ele, também se envolve com o personagem Argel, vivido pelo Delano Avelar. Então, a personagem Alice entrou alguns capítulos depois do início da trama. Eu acho que foi mais assim, não sei se ela estava na sinopse, mas ver Beth Lago sempre é bom, né? Quanto mais Beth Lago, melhor. E nessa novela, o Carlos Lombardi deu esse presente de fazer duas personagens para Beth Lago. Ele já tinha feito tantas coisas com ela, acho que ele quis puxar ela ainda mais. Você trabalha muito comigo, você vai trabalhar em dose dupla. E foi ótimo ver a Beth em Uga Uga como Brigitte e como Alice. Em O Anjo Caiu do Céu, a novela seguinte, a Uga Uga, também do Antônio Calmon, de 2001, também tivemos uma grande atriz em dose dupla, aqui Renata Sorrah, vivendo as irmãs que também não se conheciam, Natália, né, a Naná, uma estilista, dona de uma casa de moda, e a Shirley, que era uma manicure, uma mulher popular, que no final acaba morrendo e virando um anjo celestial. E assim, foi bem legal essa participação dupla da Renata Sorrah em O Anjo Caiu do Céu, porque ela tem essa personagem na desde o início da trama, muito sóbria, centrada e tal. E depois chega assim, no meio pro final, a Shirley meio maluquinha, uma delícia. Uma personagem que tem mais a cara da Renata Sorrah. Foi muito bom também aqui, esse personagem duplo em O Anjo Caiu do Céu. Naquele mesmo ano, em horário nobre, tivemos a novela Porto dos Milagres, de Aguinaldo Silva, mas os gêmeos não ficaram a novela inteira. Quem interpretava aqui os irmãos gêmeos Bartolomeu e Félix Guerreiro era o Antônio Fagundes, grande Fagundão aí. Na primeira semana da novela, ele aparece como um homem austero, né? Quase praticamente
praticamente o dono da cidadezinha de Porto dos Milagres, tem muito dinheiro. E ele é muito sisudo e ele tem um atrito forte com o irmão dele, que é meio picareta, que é o Félix, que chega da Espanha com a esposa, que é mais picareta ainda. No decorrer da novela a gente vai descobrir que é uma grande vilã. E aí o irmão picareta vê que não vai conseguir nada com o irmão milionário, acaba assassinando ele e ocupando o lugar dele, né, ali naquela cidade, naquela mansão. Não existe uma troca de identidade, mas como ele é idêntico ao irmão, ele meio que ocupa, fica com toda a herança, fica com a mansão, enfim. E tem o final que bem merece no último capítulo de Porto dos Milagres. Ainda em 2001, na novela substituta de Porto dos Milagres, tivemos O Clone, da Glória Pérez, uma novela, né, que falava de clonagem, mas também tinha os irmãos gêmeos Diogo e Lucas, vividos pelo Murilo Benício. E depois o Diogo, que morre logo no início da trama, ele é clonado pelo Dr. Albieri, feito pelo Juca de Oliveira, e vira o Léo, né, o Leandro. Então tivemos aí Murilo Benício em dose tripla, não eram trigêmeos, mas eram 2 irmãos gêmeos mais um clone. Em 2003, tivemos a novela Maluca Kubanacan, também do Carlos Lombardi, no horário das 7. E essa trama tinha um protagonista com muitas personalidades, né? O Esteban, que ali a gente não sabia se eram vários personagens de fato, se era dupla, tripla personalidade, se eram disfarces. Mas pelas minhas pesquisas, esse personagem é o único que eu não tenho certeza, mas fala-se nos sites aí de teledramaturgia que ele tinha um irmão gêmeo chamado Adriano Allende. Então, apesar de ter outras identidades, se fazer passar por outros personagens na trama, tinha o Esteban e tinha o Adriano Allende, que eram irmãos gêmeos, feitos pelo Marcos Pasquim. Em 2004, na substituta de Kubanacan, da Cor do Pecado, escrita por João Emanuel Carneiro, tivemos o Paco e o Apolo, feitos pelo Reinaldo Gianecchini. O Apolo vive com a família da mãe, os vários irmãos na beira de praia, surfista, lutador, aquela vida bem vibes, bem tranquilão, meio burrinho, pegador de mulher. Já do outro lado da trama tem o Paco, né, que é um milionário, sofrido, com medo de levar um golpe do baú. E aí eles acabam trocando de identidade, mas não propositalmente, porque o Apolo é dado como morto. E aí o Paco vê uma grande saída na sua vida que ele acha desgraçada e miserável, se passar pelo Apolo, que ele nem sabe quem é. No final da trama ele descobre que a Edilásia, mãe do Apolo, tinha tido um caso com seu pai, que tiveram filhos gêmeos. Então, os dois são irmãos gêmeos e no final, no último capítulo, o Apolo reaparece, ele estava só desaparecido, os dois irmãos se reencontram, Apolo e Paco. Em Prova de Amor, da Record TV, escrita pelo Thiago Santiago, que eu acho que tá reprisando agora nas tardes da emissora. Tínhamos os irmãos gêmeos, vivido pelo pequeno Pedro Malta, ali com seus, acho que 11, 12 anos, não sei. Ele interpretava os gêmeos, né, separados ali ainda na infância, porque um foi roubado por uma sequestradora de crianças e o outro continuou com os pais, que era o Eduardo e o Ricardo. O Ricardo, que é roubado, acaba recebendo o nome de Joãozinho pela sua sequestradora, a Elsa. Em Paraíso Tropical de 2007, tivemos Paula e Thaís, ambas vividas por Alessandra Negrini, nessa trama do Gilberto Braga com Ricardo Linhares, que está sendo reprisada agora no Viva, então dispensa muitas apresentações, né? Temos ali a clássica briga, a clássica rivalidade entre uma irmã boa, Paula, e uma irmã má, fura-olho, Thaís. E muita gente criticou a Alessandra Negrini, né, na época, dizendo que não tinha sido uma boa atuação. Hoje a gente tá vendo que não é bem assim. A atuação foi boa, a construção dos personagens foi boa, sim. Só que a gente tá acostumado a ver a Alessandra no papel de boazinha, né? Então a gente curte mais vendo ela fazendo maldades como Paula. Mas foi bem legal. E o que contribuiu também muito para essa sensação de que as personagens não foram boas foi a Camila Pitanga, que roubou a cena ali junto com o Wagner Moura na trama de Paraíso Tropical. Mas eu gosto muito dessas irmãs escritas pelo Gilberto Braga, a Paula e a Thaís, que foram otimamente interpretadas pela Alessandra Negrini. Voltando então para Record, em 2008, na segunda parte da novela Caminhos do Coração, agora Os Mutantes, nós temos a Bianca Rinaldi, que continua interpretando sua personagem do bem, Maria Luz, mas descobre que tem uma irmã muito malvada, que é a personagem do mal, a Samira. E aí eles colocam uma peruca preta, longa, lisa, né, até os ombros na Bianca Rinaldi, que até ela fica bem, né, de cabelo preto, e tem esse embate aí entre uma muito boa e uma muito má, que além de serem irmãs gêmeas, boa e má, são mutantes. Então ambas têm poderes sobrenaturais, é uma loucura. E foi assim uma jogada que eu achei interessante do Thiago Santiago na continuação de Caminhos do Coração, que virou Os Mutantes, né? Já tinha tanta loucura naquela trama que era
colocar uma irmã gêmea com poderes para o mal, né? Era coisa boba, básica, não era nada demais. Em 2009, então, mais uma vez, Manuel Carlos ataca com irmãos gêmeos em Viver a Vida. Dessa vez, Matheus Solano mostrando todo o seu talento com os irmãos Miguel e Jorge. Perfil meio parecido, né, com o Tony Ramos lá em Baila Comigo, porque o Miguel era super alto astral, super assim, meio irresponsável, mas ele era um médico, né? Óbvio que ele não era irresponsável. Só que ele deixava a vida levar, ele vivia a vida, como o título dizia. Não era sisudo, como o irmão arquiteto Jorge, que já era muito mais sério, muito mais casmurro, né? Uma coisa meio assim, fechada. Então eles tinham muitos embates, porque o Jorge não aceitava esse jeito muito expansivo do Miguel. E ainda meio que dava em cima da noiva dele, a Luciana, vivida pela Aline Moraes. E no final acaba nascendo um amor entre a Luciana e o Miguel. E os dois acabam juntos na novela. Mas apesar da novela ter passado assim meio em branco, que Viver a Vida não foi um grande sucesso, eu gostei bastante desses gêmeos. Eu acho que era o charme, o toque especial dessa trama do Manuel Carlos, né? O Jorge e o Miguel, feitos pelo Matheus Solano. Em Cheias de Charme, grande sucesso da dupla Felipe Miguez e Isabel de Oliveira. Aliás, beijo, Isabel e Felipe, voltem, por favor. Estamos com saudades de novelas de vocês, nessa vibe Cheias de Charme. Tivemos ali Sósias. E aí, gente, vocês me digam aí nos comentários se eles eram apenas sósias ou se eram irmãos gêmeos, né? Eu tô falando do Inácio, cara trabalhador, honesto, feito pelo Ricardo Tosi, e do Fabian, que era um cantor popular, o príncipe das domésticas. Eles eram idênticos, né? E no fim, em determinado momento da trama, claro que os dois trocam de lugar, o Inácio entrando no lugar do Fabian e tal, não lembro detalhes, porque só vi a novela na reprise, isso já faz 5 anos. Mas no último capítulo, gente, eu não prestei atenção, eles eram irmãos, eles eram sósias, apenas sósias, o que eles eram? Mas teve esses personagens duplos aí, vividos pelo Ricardo Tosi em Cheias de Charme, e foi bem legal. Já em 2013, novamente na Record, na novela de Carlos Lombardi figurando aqui pela terceira vez, Pecado Mortal, tinha as personagens Leila e Maria Clara, ambas vividas pela Juliana de Doni. Não vou saber dar mais detalhes das personagens, porque não assisti essa novela, mas tem um especial no canal falando um pouco mais da trama. E tinha, então, essas personagens gêmeas em Pecado Mortal também. O SBT traz, então, em 2015, o remake de um grande sucesso mexicano, Cúmplices de um Resgate, onde uma adolescente vive os papéis de duas irmãs gêmeas que são separadas e que descobrem que são irmãs quando estão fazendo show ali. As duas meio que são cantoras, e aí uma toma o lugar da outra, que é as irmãs Isabela e Manuela, vividas pela Larissa Manoela. Assim, acho que o grande boom da Larissa na televisão depois de Carrossel, né, foi essa novela. Adaptada, claro, por Iris Abravanel, não posso esquecer deste pequeno detalhe. Em Rock Story de 2016, primeira novela da autora Maria Helena Nascimento, e única, né, até o momento, infelizmente, para o horário das 7, tivemos Natália Dill vivendo as irmãs Júlia Monteiro e Lorena. Uma super bondosa, doce, meiga, professora de balé, que acaba envolvida num crime por causa da irmã, que não é flor que se cheire, a Lorena, que tá morando lá em Nova York, e faz a coitada meio que ser mula, né, de drogas. Quando tá indo visitar ela em Nova York, é presa no aeroporto, a coitada acaba tendo que fugir, e aí começa toda a história, quando ela se encontra com o protagonista, os dois se apaixonam, enfim. Essa é a personagem da Natália Dill em Rock Story, e foi bem legal a forma como foi abordada, né? A Maria Helena não saturou as duas juntas, a Lorena, que era a irmã má, aparecia esporadicamente, mas não era uma irmã terrível, tipo, competindo com a mocinha. A maldade dela era em benefício próprio, não era pra roubar o macho da outra. Então achei essa abordagem muito legal, e a interpretação bem bacana também da Natália Dill. E fechando então, gente, esse vídeo de hoje, com esse monte de personagens aí, olha só, gente, acho até que foi rápido esse vídeo, hein? Porque eu peguei quase todos. Eu tô falando quase porque eu não sei se eu consegui achar todos os personagens duplos e sósias da teledramaturgia brasileira. Mas deu 28 personagens. Eu contei aqui 28 tramas, e eu fecho então com a minissérie Dois Irmãos, que foi ao ar em 2017, foi adaptada pela roteirista Maria Camargo, do livro do Milton Ratum, uma direção espetacular do Luiz Fernando Carvalho, uma minissérie em 10 capítulos, e é muito legal e simbólico fechar com essa minissérie, porque quem foi o protagonista dela foi justamente Cauã Raymond, que agora vai ser o novo gêmeo da nossa teledramaturgia em Um Lugar ao Sol. Só que Cauã dividiu esse papel com o estreante Matheus Abreu, que arrasou
arrasou ali naquela estreia, fazendo o personagem na fase adolescente. E aí, na fase adulta, foi pro Cauã Raymond e simplesmente o Cauã foi sensacional. Eu só espero que agora o Cauã faça um trabalho tão bonito quanto esse que ele fez aqui. Parece que não vai ter muitas cenas, né, de duplo entre ele e ele mesmo, né? Porque o Renato e o Christian não vão sobreviver muito tempo na trama, um morre logo no início. Então a história é o Cauã Raymond se passando pelo irmão morto. Mas eu torço muito por essa trama, tô super ansioso, acredito muito no texto, na força da história da Lícia Manzo e que venha uma grande novela. E é isso, gente. Esse vídeo foi para meio que abrir os trabalhos sobre Um Lugar ao Sol, porque eu espero que venham muitos vídeos legais sobre Um Lugar ao Sol, que eu tenho muitos motivos para falar bem dessa trama. E é isso. Abrimos aqui, abrimos o mês de novembro, abrimos a semana com esse vídeo e todos os gêmeos da história da teledramaturgia, ou quase todos, no vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha, comenta bastante. Ainda não é inscrito? Então faz aquilo que eu já falei no início, se inscreve agora. E também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau!